Não, é porque o pessoal tá indignado aqui, muitos torcedores do Atlético falando que a gente já tem na mão mais leve com o Cruzeiro que com o Atlético. Mas eu acho que são situações Em sentido de? no sentido de que o investimento do Cruzeiro, a gente defendeu o Pedrinho aqui por ele dar a resposta, mas é importante a gente colocar que o Cruzeiro já fez altos investimentos na temporada. Mais de 260 milhões. Não, a gente acabou de falar que a janela do Cruzeiro, essa atual, é a maior do futebol brasileiro. Isso. 90 milhões. Então, Quase 100 milhões. se o Atlético investir 90 gente, milhões, eles não vão falar nada. Vamos lá. E falando do Atlético, né? Que recusou uma proposta de 5 milhões de euros no dia de ontem pelo volante Cissé. A informação foi antecipada pelos colegas do portal No Ataque. O Cissé que tem contrato até o fim de 2030. Quando ele renovou em março deste ano, o meio-campista ganhou uma valorização salarial e teve aumento do valor da multa rescisória. Isso é algo corriqueiro, né? Quando acontece. Eu acho que seria uma irresponsabilidade do Atlético vender o Cissé neste momento. Não, por esse troco aí? Tá louco. Então, ô Gabriel, a questão é, não precisa de alguém no chat falar que o Atlético, como qualquer clube no Brasil, precisa vender. Não precisa, porque isso eu sei. Mas vamos lá, o Cissé é hoje um 12º, 13º jogador. Todos concordam aqui? O Atlético tem dois volantes. Definitivamente é o melhor do banco. O Atlético tem dois volantes titulares, que um deles não tá podendo jogar por questões pessoais. Um é o Franco e o outro é o Maicon. Quando um desses jogadores é substituído, quem que é a primeira opção hoje do Domingues pra entrar no jogo? Cissé. É o Cissé. Bem mais na frente do Então Igor você Gomes. tá... Por que eu tô falando que seria uma irresponsabilidade? Pra contextualizar, tá? Porque as pessoas adoram... Nem tudo dá pra você equiparar Atlético e Cruzeiro e Atlético, pessoal. O Atlético tem basicamente a conta do chá, pessoal. O Cissé é um jogador jovem. Se vender o Cissé, vai ter que buscar alguém. O Atlético perdeu recentemente Hulk e Júnior Santos, não foi buscar ninguém. O Atlético tá atrás de um primeiro volante que possa assumir a função. E aí, não precisa de ninguém, né, vir lá de dentro do Atlético e falar: olha, o camisa 5 que vocês estão falando nem existe mais no futebol. Ninguém joga mais como Pierre. Pô, obrigado, hein? Obrigado por me contar que a batata frita e a maionese foram inventadas. A gente tava esperando que o Atlético trouxesse um novo Pierre, né? Quando a gente tá falando de um jogador da camisa 5, é um cara que seja capaz de jogar com a dinâmica que o Romero joga no Cruzeiro, já que a turma gosta tanto de equiparar o Pulgar no Flamengo, o Marlon Freitas no Palmeiras. Tô citando, tá? Camisa 5, que nenhum deles joga feito o Pierre jogava no time campeão da Libertadores. Então a gente tá falando de mais de um ano dessa lacuna gigantesca no Atlético. Você pede o Cissé, com dinheiro do Cissé, dá pra trazer sim um volante, dá pra trazer, mas eu não tenho confiança nas pessoas que hoje estão à frente do departamento de futebol do Atlético. E não é porque isso não é pessoal, não. Isso tem a ver com o trabalho contínuo dessas pessoas. Eu acho um trabalho muito ruim, eu acho um trabalho insuficiente, aquém do que o Atlético precisa. O Arana, dinheiro por dinheiro, o Arana foi vendido agora há pouco por 4 milhões de dólares pro Fluminense. Pô, você quer uma venda melhor do que essa de um jogador veterano, campeoníssimo no clube? Recentemente o Atlético vendeu bem o Rubens por quase 12 milhões de euros. Sim. Tem a venda do Alisson, se você for puxando um pouquinho mais pra trás. Então, assim, vir com essa pecha, igual a pecha que veio à época da venda do Savinho, né? 6 milhões e meio. Não, o Savinho está sendo vendido para resolver algumas situações. E aí, gente? O dinheiro do Savinho caiu numa máquina de moer carne assim, ó, dentro do Atlético e não resolveu nada. Esse dinheiro do Cissé não resolve nada financeiramente para o clube, mas pode prejudicar demais um Atlético que já é muito limitado em termos de opções, em termos de saúde. A gente tá falando de jogador de 19 anos. Sabe, assim, o Atlético e a forma que o Atlético se movimenta, enfim, é por isso que eu acho, tô contextualizando, tá? Porque pra se falar assim, eu acho uma irresponsabilidade, você não pode simplesmente virar e falar, eu acho uma irresponsabilidade. E ponto. Então, eu dei alguns porquês aqui. E eu discordo, tá? Não, fique à vontade, André. Normal. A minha questão nessa proposta do Cissé, e eu acho que o Atlético acerta em rejeitar, é o valor. Muito 5 baixo. milhões de euros é muito pouco, gente. Se o Atlético pega esses 5 milhões de euros, o que ele vai fazer no mercado, né? E aí eu acho que você foi muito feliz em fazer duas comparações.
Mas eu acho que em um o Atlético acerta e na outra o Atlético não erra, mas assim, é o risco de se fazer trocas no elenco, né? De vender um jogador e trazer um mais barato para reposição. Por exemplo, na venda do Guilherme Arana, o Atlético consegue uma baita negociação para trazer o Lodge. Eu acho que o Atlético melhora essa posição e ganha dinheiro. Isso é a coisa do sonho. É claro que assim, eu não sei, questão de luva do Lodge, questão de salário, não sei. Ganhou. Mas acho que o Atlético ganhou. Ganhou técnico. Agora, técnico o Atlético deixa o Rubens ir, uma venda muito boa, na minha opinião. Veio uma proposta que eu, assim, analisando o futebol do Rubens e o valor, eu acho que foi uma proposta irrecusável. E aí o Atlético fala, beleza, eu vou resolver, eu vou trazer o Alexander. Assim, quando eu vi esse movimento, eu lembrava do Alexander no Fluminense, jogada de mestre. Vão ganhar financeiramente e tendem a ganhar tecnicamente. Mas o que acontece? O Alexander não encaixa no time. Então é o risco. Agora, e é do futebol, essa aí. E é do futebol. Não é matemática exata. Exatamente, eu quebrei a cara. Falei, pô, o Atlético mandou bem. É do jogo. É do jogo. É o risco que tem. Sim. Quando você tira um jogador encaixado e contrata um jogador que você acha que vai encaixar muito bem e que, por mais que tudo indique que ele vai encaixar muito bem, não encaixa. Mas estamos falando de um jogador muito jovem, muito promissor, mas que é um jogador reserva no Atlético. Se a proposta fosse de 10, 12, 15 milhões de euros, eu acho que eu teria outra visão. Mas por 5 milhões, cara, você vai conseguir contratar quem? 5 milhões o Cruzeiro ganhou no Batistella, gente. Exatamente. O Batistella tinha jogado 20 minutos, 20 minutos do jogo. Então, assim, eu acho que a proposta é muito baixa e até o jogador atuar, o jogador ter mais minutagem, pode trazer uma valorização. O jogador pode se desenvolver no Atlético. Então, eu não venderia por conta da proposta ser muito baixa. Aí sim. Agora, se fosse uma proposta de... Vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Se fosse uma proposta de 15 milhões de euros, beleza, eu não ia falar nada. Até 8, André, eu acho que balançaria e deveria talvez vender. Mas a preocupação que eu tô levantando, tudo bem, ele é reserva, mas ele é um 12º jogador, André. Muito com relação ao que o Atlético tem. Hoje, se o Cissé é vendido... A primeira opção toma as teria que ir ao mercado. Não vão achar dois Cs. Então, aí o ir ao mercado do Atlético que é preocupante nas circunstâncias. Sim, tá Você citou muito bem. Sai o Rubens, chega o Alexander. Não resolve. O Renan Lodge resolveu, ok, porque o Arana também já vinha numa queda. Sim. Mas olha a quantidade de dinheiro que o Atlético gastou nas últimas janelas. Porque o Cruzeiro investiu muito, mas se liga. Cassierra, 7 milhões de euros. Minda, 7 milhões de euros. Chegamos em 14. Sim. Se colocar o Alexander nessa conta, 6,5, nós já vamos para 20. Se jogar o Preciado mais 5, 25. E o Vitor Hugo Bão, 2 milhões de euros pro Flamengo. O Atlético, nesse inteirinho ali, nessa janela meio do ano, começo do ano, desse ano, investiu mais ou menos um Gerson. E não dá pra dizer que elevou tanto o patamar do elenco assim. Não conseguiu trazer nenhum... Nós estamos em julho, desculpa. O Alan Minda ainda não é solução. O Preciado ainda não sabe qual é a posição dele. O Alexander faz um ano que tá no Atlético. O Alexander desperta confiança em algum torcedor? Nunca foi titular absoluto. Então, assim, os investimentos não se pagam dentro de campo, cara. Sim. Eu tô muito com o valor que... O receio maior se sair o Cissé, velho, eu duvido que chegue uma reposição à altura. Mas não chegou nenhuma reposição? Não, eu não duvido que chegaria. Então esse é o problema, tá vendo? O torcedor fica contrariado quando a gente fala a respeito disso, mas olha só, o André falou a respeito do elenco, né, do Atlético, o Valu também falou a respeito do elenco. E o que o atleticano vai viver na próxima semana? Jogadores que antes não estavam sendo utilizados com tamanha frequência, como o Dudu, como o Igor Gomes, como o Renier, vão voltar a ser peças importantes. Porque o Atlético não queria eles num primeiro momento, depois que a ficha caiu e entendeu que não acrescentavam. Agora, aí teve a pausa para a Copa, não conseguiu nenhuma oportunidade de mercado para esses caras, né, para o Renier, pro Dudu, pro Igor Gomes, eles vão fazer parte do elenco. Então, assim, estão batendo cabeça, Gabriel, você tá entendendo? Bate cabeça. E acha ruim da gente falar. O Igor Gomes, eu tenho fé nele ainda, tá? Vocês podem me achar louco, mas eu ainda tenho... Apesar que ele jogou o quê? 5 partidas esse ano no porque ele é honesto. Exato. É porque ele é correto em campo. Até onde ele pode fazer. Mas aí você vê o Dudu entrar. O Dudu, teoricamente, era para ser um dos melhores dribladores do Campeonato Brasileiro. Cara, mas recompõe. Assim, né? Quando recompõe. Quando escolhe recompor. O Renier não entrega quase nada de ganho técnico no ataque. O Igor Gomes, cara, ele conhece o atalho do campo. Quando ele entra no segundo tempo, me agrada, porque ele é um jogador inteligente. Ele é um cara que ele sabe onde é que ele tem que estar. Às vezes falta o refino técnico para poder ganhar no mano a mano, ganhar no drible, fazer o passe na medida certa, mas ele sabe onde é que ele tem que estar. É importante
todo elenco tem que ter o Igor Gomes. Entendo, tem que ter. Mas é igual o Coelho. Você tem que ter o Coelho. Mas ele não pode ser a solução do seu time. O Coelho, inclusive, é o sexto que mais chuta. Bom reserva. O Coelho é o sexto que mais chuta. Nessa condição, o Alan Franco é outro. Sim, o Scarpa também. Ele é tão estigmatizado porque ele chegou ao ponto de, no Atlético, ser um cara que é Alan Franco mais 10. Mais 10, virar titular absoluto, né? Pra compor elenco. Eu concordo com você na questão do Igor Gomes. Eu acho que o Igor Gomes, pra compor elenco, Nós estamos concordando muito, nós temos que brigar, pô. Não, mas aqui assim, pra compor elenco, eu acho ok. Eu tô concordando, não sei porque vencimentos. é mais do mesmo, assim, no Atlético, né? Ele se tornou um jogador que os anos foram se passando, ele conseguiu ficar numa zona em que ele não prejudica demais, mas também não contribui demais. Aqui, né? só uma atenção. Aqui o Juninho perguntou pra gente, o Cissé foi vendido? Não, né, gente? O Cissé não foi vendido. A gente tá debatendo porque o Atlético rejeitou uma sondagem de 5 milhões de euros pelo jogador. O Atlético já negou. A gente tá debatendo situações de caso o Atlético liberasse por esse valor. É só um debate. Ou debatendo se o Atlético acerta ou erra ao rejeitar, né? Eu acho que acerta. 5 milhões de euros é muito pouco. É o Sextou do Galo com trabalhos pela manhã, Thiago, na cidade do Galo, em Vespasiano, e o Atlético se preparando sim para este compromisso de terça-feira, 7h30 da noite na Arena MRV, contra a equipe do Bahia. Jogo importantíssimo, você falava do dever de casa de hoje, né? Hoje tem 7h30 Bahia e Chapecoense, jogo atrasado de muito tempo nessa Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético vai dar aquela secadinha no Bahia também, Thiago. O Bahia hoje tem 26 pontos, o sexto colocado, tá batendo na porta aí do G5. O Bragantino hoje pega o Fluminense, tem 29 pontos, só que o Bragantino, ele já tem 18 jogos e o Bahia tem 17, então o Bahia poderia alcançar o G5 ainda hoje se o Bragantino tropeçar e o Bahia vencer, mas o Galo, que está em 9º lugar e tem 24 pontos, não quer que o Bahia, que o Bragantino, a turma de cima, né, Thiago, se desgarre muito, então torce por tropeços hoje de Bragantino e também do Bahia, para que possa, quem sabe, na terça-feira vencer a equipe lá da Bahia e aí então chegar a uma posição ainda mais alta na tabela e colar de vez na turma de cima do G5 do Campeonato Brasileiro, Thiago. E para isso vai contar muito com a turma da frente. Terá que contar muito com o ataque do Atlético. E aí este ataque, Thiago, nessa temporada luta para não alcançar uma marca negativa, e eu explico por quê. Em especial, cada atacante de forma individual. Hoje, o artilheiro do Atlético que está no elenco, né, ou os artilheiros que estão no elenco e que podem superar essa marca, não ter uma marca negativa, são Cassierra e Bernard, ambos com 5 gols. O Hulk também tem 5, mas o Hulk não pertence mais ao Atlético. E na década, Thiago, desde 2020, nós tivemos aí o Keno em 2020 sendo o artilheiro da temporada com 10 gols, só que de lá pra cá a artilharia foi pesada, Thiago. Teve o Hulk em 21 com 36, o Hulk em 22 com 29, o Paulinho em 23 com 20, o Hulk e o Paulinho em 24 com 19 e o Hulk ano passado marcou 21 gols. Então o Cassierra terá que buscar aí pelo menos daqui para frente, Thiago, e o Bernard também, claro, 5 gols para não ter uma marca negativa inferior àquela do Keno lá em 2020. Mas o Cassierra tem entrado agora como titular do Atlético, tem regulado muito mais. Falamos sobre isso, inclusive, rapidamente na turma do bate-bola ontem. Edu Panzi e o Max concordaram de que o problema talvez, Thiago, não seja o Cassierra em si, mas quem municia, quem alimenta o Cassierra, porque ele já provou que sabe bater pênalti, que cabeceia bem, que finaliza bem e tem provado isso nos últimos jogos, viu, Thiago? Ô Paulo Azeredo, é uma análise importante sim, estamos falando de um coletivo, obviamente estoura na frente porque se espera gols dos atacantes, mas Ale Oliveira, eu tô muito curioso para ver a primeira escalação do Barba Domingues na terça-feira contra o Bahia, para entender o que ele tá pensando pro restante da temporada, porque ele terminou a primeira parte da temporada antes da Copa do Mundo falando em reformulação, em saída, em chegada, e isso acabou não acontecendo, né? Tivemos a janela, pelo menos até aqui, sem grandes movimentações no Atlético. E aí fica a pergunta, Dudu vai ser utilizado? O Gustavo Scarpa vai ser mais utilizado? Porque até aqui na temporada, pelo menos com o Barba Domingues, pareciam escanteados, né, Ale? Tinha até essa questão do número de jogos, né? Em alguns casos, a gente ficava fazendo essa conta de quantos jogos o cara já tinha participado no Campeonato Brasileiro, porque daí, dependendo do que acontecesse, ele poderia ter uma transferência. Evidentemente, esses nomes que você citou, mas, por exemplo, o Igor Gomes,
foram preteridos na intenção realmente de negociar esses atletas, até para que tivesse mais espaço na folha de pagamento, para você trazer caras que o Barba confia, jogadores que têm a característica que ele gosta no time dele, que é importante. Você pode discordar ou concordar, não é essa a questão. Mas o treinador, ele quer fazer o time que ele pensa jogar da forma que ele considera ideal, né? Então, tinham essas questões. A verdade é que o tempo está passando. Eu acho que essa novela ainda não tem um capítulo final. Eu acho que a gente pode ter algumas reviravoltas. Eu falei aqui algumas vezes que esse tipo de negociação é um jogo de xadrez. Vou falar do caso do Scarpa, por exemplo, né? Que é um jogador que já viveu grandes momentos no futebol brasileiro, já foi eleito, inclusive, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Scarpa, o sonho do Atlético é que algum clube chegue com um dinheiro para negociar a ida do Scarpa, a transferência do Scarpa, e pague o salário integral. Isso já não vai acontecer. Isso aí o Atlético já até perdeu a esperança, não fala publicamente, mas perdeu a esperança. Agora, no segundo momento, é o seguinte: quem vai pagar integralmente o salário do Scarpa? Né? Quem tem essa bala confia no trabalho do Meia para pagar um salário de mais de uma picanha por mês, né, Tiagão? Pode ser que isso não apareça, não aconteça. E mesmo assim, o Atlético acabe negociando esse atleta, pagando uma parte do seu salário. Por quê? Porque mesmo pagando uma parte, você pode trazer um jogador que o treinador goste mais, confie mais, que se adeque mais à característica de jogo do Barba Domingues. Então pode acontecer isso. Eu estou citando um exemplo aqui, poderia citar outros. Mas é um jogo de xadrez, você não pode dar um passo em falso que você toma um prejuízo, né? Então, eu acho que essa novela não acabou. Fato é que o que aconteceu no primeiro semestre foi que esses jogadores não foram negociados e não tiveram um aproveitamento devido porque não faziam parte dos planos do treinador. E isso acontece, não foi o treinador que montou esse elenco. Agora fica a curiosidade de como é que vai ser essa utilização, se realmente eles vão se transferir, em que condição eles vão se transferir, se vai dar para trazer algum novo jogador. Eu acho que isso aí a gente só vai ter as respostas definitivas com o passar dos próximos dias, viu, Tiagão? E a primeira resposta já virá na terça-feira. Paulo Azeredo já fala de venda de ingressos, essa expectativa pro jogo. Aliás, fala aí, Paulo Azeredo, venda de ingressos começou ou vai começar? Galera que pode ir também gratuitamente, né? Conhecer a Arena MRV. Terça-feira é dia de galo, Azeredo. Pois é, terça-feira é dia de galo e já começou, Thiago. Começou hoje, há cerca de 2 horas, às 10 da manhã, a venda de ingressos para o jogo de terça-feira com preços promocionais a partir de R$ 29,90. E aqueles torcedores que estão habilitados para retirar os 5 mil ingressos gratuitos disponibilizados pelo Galo, para quem nunca foi ao estádio, já pode também garantir sua presença na partida. É só entrar no site ingressos.galonaveia.com.br, lembrando que é necessário, Thiago, ser Galo na Veia, incluindo o GNV da Massa, e possuir conta no Galo ID, ter se cadastrado a biometria facial até às 5 da tarde da última quarta-feira. Então, para a turma que nunca foi na Arena, teremos aí, Thiago, 5 mil ingressos, o Atlético com essa nova promoção, para que a primeira vez não tem preço, é o resgate liberado para esses torcedores que estão, repito, habilitados nesta situação. Tá bom, Thiago? E na volta, vamos trazer novidade aqui sobre a situação do Fred, meia que o Atlético tanto deseja e sonha. Pode ser que semana que vem tenhamos, quem sabe, este fato acontecendo, mas a gente vai trazer direitinho explicando aqui pro torcedor o que está acontecendo nesse momento. Tá bom, Thiago?